Bem-vindos ao programa Plano de Negócios. Eu sou Daniel Schneider e hoje estou entrevistando Paulo Tedesco. Ele é sócio fundador da Consultora Editorial Publicações, empresa especializada na criação e produção de livros. Bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. O que é a Consultora Editorial Publicações e como ela é diferente das dezenas de outras editoras que existem pelo Brasil? A dedicação ao livro e a compreensão de que o conteúdo hoje não está mais preso somente ao suporte livro. Muito embora ele o defina. É esse livro que a gente está acostumado com o folhear, o formato códice, que é trocar as páginas da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, esse folhear, papel, folhear no livro em papel. Fora disso, ele então adquire outros suportes digitais, áudio e ganha outros formatos. Mas o que basicamente você está dizendo? Que você dá uma ênfase mais forte ao conteúdo do que daria outras editoras? Pode se entender por isso, mas substancialmente eu dialogo muito com o meu autor. Eu sou um editor dedicado que conversa com o autor e se concentra onde a gente quer chegar a partir da preocupação dele e do texto que ele está me apresentando. Eu sei que grandes editoras nacionais são assim, mas essas grandes editoras nacionais ela têm funcionários que são dedicados para um autor. Ela tem um editor contratado que vai cuidar desse autor. Do ponto de vista do autor, o critério... Estou falando do ponto de vista do autor. O critério não é a força de distribuição da editora, ou seja, se ele vai conseguir botar aquele livro em grandes livrarias como Saraiva, Livraria Cultura, La Selva, ou é uma visão equivocada que você tem sobre o papel da editora? E tu está falando, na verdade, da ponta para frente, é a distribuição à venda. Porque hoje você primeiro tem que resolver o problema aqui dentro. Concentrar na capa, concentrar na imagem que vai representar o livro, concentrar na qualidade do que está sendo escrito, inclusive na própria pontuação, na virgulação. Você não pode cometer erros na largada, que a gente chama as primeiras páginas. Tem muito autor. Bem, na verdade, o nosso grande inimigo chama-se a lei da gravidade. Se você não lutar para que o leitor segure o livro, o suporte em papel na mão ou a leitura na tela, você vai perdê-lo mais do que nunca. Então, antes da gente se preocupar somente com a ponta da venda, que ela é importante, da distribuição, existe toda uma estrutura de mercado pré-estabelecida que vem do século passado, o que é mais contemporâneo é isso, é a dificuldade de segurar o leitor. Essa é a nossa grande luta hoje. Isso de fato parece uma preocupação. O Brasil não é um país que se lê muito, ou eu estou enganado? Isso é uma falsa impressão que se passa, eu acho até com uma estratégia de alguns segmentos, para dizer que a gente não tem que dar bola para isso. Eu acho uma gigantesca mentira. Por quê? Do contrário, não teríamos hoje excelentes vendas. O Brasil é o 7º, 8º mercado do mundo em vendas de livros, na casa entre 5 a 6 bilhões de dólares. O mercado americano está na casa dos 80, salvo engano, mas é o maior do mundo. Depois vem a China, Alemanha, Inglaterra, França. Nós estamos aí nessa turminha aí. Então, assim, se vende livro muito, porta a porta, muito. Ciranda Cultural está aí que não me desmente, e ainda assim tem-se muita leitura. Do contrário, o Brasil não teria progredido na internet. Se nós fôssemos um país realmente analfabeto que não lê, nós não estaríamos lendo do jeito que se lê. A Bíblia vende-se barbaramente aqui, não à toa que pastores e padres são grandes autores, grandes vendedores de livro. Você pode questionar a qualidade da leitura, é uma questão. Você jamais pode questionar o volume de leitura. Entendi. E que tipos de livros, que gêneros de livros vocês têm na editora? Nós adotamos uma estratégia bem ampla, holística, eu digo. Eu tenho desde o livro de autoajuda espiritualizada, que passa pelo budismo, passa até pelo zodíaco, esqueço o nome agora aqui, né? Enfim, mas eu também tenho livro técnico, livro de ficção de qualidade, crônicas. Mas por que isso? Algumas editoras gostam muito dessa filosofia da segmentação. Não tem que segmentar meu público. Não, perfeito, parabéns, bom para ti. Mas uma editora ela é complexa num país, numa cultura complexa como a nossa. Então, e como eu sou um bom leitor, eu gosto de ler tudo, eu leio tudo que cai. Nada sai pela minha editora sem ter minha leitura completa, ampla e restrita. E eu sei que, em termos de estratégia comercial, nos ajuda muito, na medida em que se um livro pode não vender bem, exemplo, ficção, em geral, nacional, o autor brasileiro leva até 3, 4, 5 anos para se materializar, para um livro acontecer, ele tem uma vida longa. Porque às vezes tu ganha um concurso daqui a 2, 3 anos, isso levanta a vida do escritor.
Já a não ficção, livros técnicos, ele vende de imediato. Mas ele nunca vai ter um pico gigantesco de venda. Ele vai se manter vendendo sempre se ele é bom. E ele acaba sustentando os meus autores de ficção. Ele acaba sustentando a empresa nas vendas de ficção e no custeio da produção dos livros. Então eu consigo compor um mix. Eu estou abrindo bem o jogo porque é raro as editoras falarem isso. Sim. Eles fazem muito blá 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 e não dão a real. E a realidade é essa. Uma área sustenta a outra e uma dá visibilidade para a outra. Claro, com o passar do tempo a gente monta selos. Né? Essa é a moda ainda de montar selos. Aí a área de religiosidade terá um selo, a área de ficção terá outro selo, tudo sob a mesma asa. Eu ainda tenho minhas dúvidas se eu vou tomar esse rumo de ter vários selos. Inclusive, hoje de manhã eu estava conversando com o pessoal da Câmara Brasileira do Livro, fui muito bem atendido lá, justamente sobre essas tendências. Eu gostei que eu fui elogiado, disse, tu pensa muito diferente de quase todos os editores, vamos apostar em você. Muito bacana. Por que você decidiu fundar a Consultor Editorial Publicações? Por quê? O Consultor Editorial Termo nasceu da consultoria que eu já prestava para editoras, pequenas e médias, basicamente todas no Rio Grande do Sul, e muitos editores independentes, autores que se autopublicavam. A coisa evoluiu de tal maneira que eu me senti pressionado na medida em que eu estava gestionando bons conteúdos. Eu tenho uma das editoras que eu posso comentar, o rapaz foi meu aluno, que eu dava cursos de produção editorial na PUC de Porto Alegre, presencial, e eu tive um aluno que fez 3 turmas comigo, em 3 anos diferentes, chegou no 4º ano e disse, Paulo, vou montar minha editora, na área de acupuntura. Eu posso dizer que ele largou a profissão dele e hoje vive só do seu livro. Já está no segundo, está indo para o 3º ano, vendendo só um título. Um título. Por quê? Porque eu orientei ele desde o início e hoje eu ainda dou consultoria para ele. Aí chegou um momento que eu vi assim, eu já botei muitas crias no mundo dos outros. Eu também sou escritor, também sou contista, sou romancista, mas eu como empresário eu me sentia carente. Um coração. Eu acho que eu vou botar minha cara como editor. E aí aí eu acrescentei a palavra publicações no consultor editorial, justamente para abrir esse leque. E não editora, consultora editorial. Você, a consultora editorial publicações já publicou quantas peças? Este ano vamos fechar o ano com quase 10. Quase porque eu estou justamente aguardando se vai fechar, se o autor vai liberar tempo para botar na gráfica. Mas na média de 10, entrar no nosso site, hoje temos 15, 16, porque eu tenho impressão por demanda. Eu tenho somente e-book e tenho impressão em papel. O fato de você estar numa região do sul significa que você só vende ou só foca nas vendas de sul ou não? Pode ser o Brasil inteiro? Em hipótese alguma. É o mundo inteiro. É o mundo inteiro? O mundo inteiro, porque o e-book eu vendo ele bem, né? Eu tenho um título que vende bem na Europa, né? E em português. Eu recebo em euros. Né? Ele é convertido por reais, mas ele é precificado em euros. Então, na realidade, assim, um outro conceito por trás da editora é que se você assume um negócio de livros, ou melhor, de conteúdo da língua portuguesa, tu estás trabalhando com a língua e através de formato livro. Portanto, tu és responsável pela língua. Logo, tu vai dialogar com outras línguas do mundo. E isto nasce mundial, graças à rede de internet, etc. e tal. Uma palavra aqui sobre e-book para a gente finalizar. Você vê o e-book ameaçando a venda do livro físico? Ou isso é mais uma questão de ficção do que realidade? As pessoas gostam de tocar no livro e passar as páginas e o cheiro do livro e ter ele em casa, visível, ou eventualmente vai passar 10, 20 anos, vai mudar de geração e a gente vai ver o fim dos livros impressos. O Estadão até abordou isso, creio que foi assim, no final de semana, deram uma página inteira, falando que o leitor digital, ou e-reader, que tinha surgido aí há 4, 5 anos atrás, já estava no seu hacking. Então, rezando e chorando em cima que já era a vida do e-reader. Isso para mim é meio óbvio, ia acontecer. O e-reader, que é esse leitor dedicado, é só um aparelhinho que ia passar da moda, porque ele funciona para gente alucinada por leitura, ou pessoal da faculdade que, em vez de pode andar com a biblioteca embaixo do braço. A grande maioria das pessoas não precisa da biblioteca embaixo do braço. Né? Além do mais, em países como o nosso, onde a gente não tem essa descartabilidade, em países ricos como os Estados Unidos. Gente, nos Estados Unidos a gente compra capa dura, aí depois vira brochura e depois vira paperback. Em 3 anos.
Tem gente que compra os 3 e joga fora os 3. Então, assim, o mesmo título, é sério, morei lá. Então, assim, é muito curioso, nós não temos essa descartabilidade das coisas. Nós temos uma relação diferente de outros países, muito mais fetichista, que foi o que tu acabou de falar. Nós tratamos com o livro dentro do fetiche. Ele nos representa a cultura, ele nos representa a permanência. E essa permanência que o livro em papel nos representa, ela está muito viva. E se reforçou porque o mercado, entendendo a importância do livro em papel, partiu para a impressão por demanda. Isso é revolucionário. Hoje tem algumas editoras adotando a estratégia de só ter livros. Tu compra no site, ele vai imprimir um livro, onde te entrega na tua casa um livro. Fantástico. E a Europa, a notícia fofoca de plantão, usando o sotaque do sul, a fofoca de plantão, é que na Europa, já para 2018, 2019, tiragens médias, ou seja, de 1.000 a 10.000, vão acabar com impressões. Vai ser só impressão por demanda, para acabar com frete. Imagina mandar um caminhão de Portugal para a Bélgica para entregar 50 livros. Não tem sentido. Para a editora seria um prejuízo, e ao invés de você fazer isso, você simplesmente imprime por demanda. Muito bacana. Estamos finalizando aqui nosso primeiro bloco do programa Plano de Negócios. Esperem que a gente volta daqui a pouquinho. Não aguento mais do mesmo, já são 5 anos na mesma função. Mudar de trabalho também é arriscado, posso cair em algo ainda pior. Eu já quero almejar cargo de diretor, mas são tantos assuntos que eu não domino, começando por números, gráficos. Como faço para ganhar mais? Talvez empreender, mas... Pense com calma, você não está sozinho. Mentoria Sky Group. Decisões de impacto começam aqui. 11 2847 4969. info@skygroup.com. Voltamos ao programa Plano de Negócios. Hoje estou entrevistando Paulo Tedesco. Ele é sócio fundador da Consultora Editorial Publicações, empresa especializada na criação e produção de livros. Paulo, eu queria voltar aqui a falar sobre o tema de e-books. E agora a gente falou de e-books, agora eu queria passar para audiobooks, os audiolivros. Você, quando escreve o livro, prepara o livro, você já imagina que ele vai estar em formato também de e-book e audiobook, ou é o mesmo livro para os 3? Você escreve ele e depois... Como funciona esse mundo de e-book e audiobook? Ele mudou a forma de preparar o livro? Cara, que excelente a pergunta, porque a gente ainda está numa fase um tanto juvenil de não pensar no final. A gente ainda escreve muito pensando no núcleo do conteúdo, porque é o mesmo conteúdo que vai se transformar em diferentes mídias, ele vai se desdobrar. Vai chegar o tempo em que nós vamos ter uma capacidade mais apropriada, ou talvez de pessoal, para começar um livro já repensando nos seus desdobramentos. Exemplo, que é uma tendência que eu estou querendo pesquisar, aliás, eu estou pesquisando, mas eu estou assim, agora não cheguei onde eu queria, que é descobrir o livro a R$1,99, a 99 centavos. Como é que eu consigo transformar um livro de 40 a 50 reais em 99 centavos? Em qualquer ficção, não ficção, o que for. Por quê? Porque aí nós vamos convergir para os aparelhos de celular como leitura, onde em países do Oriente a leitura e o consumo, como Coreia do Sul, Japão e China, o consumo da leitura nos aparelhos de celular é gigantesco. E aí entra o audiolivro, ele disputa a mesma faixa de mercado. Então, você precisa, hoje as pessoas, é incrível, todo mundo andando de ônibus está com fone de ouvido. Sim, incrível. Você vai viajar, você bota o fone de ouvido no avião, você vai num ônibus, até depender de gente que não é recomendável dirigir com fone de ouvido. Ou usa no som do carro. Mas eu quando dirijo, se eu vou para um lugar que eu conheço, eu escuto o livro. Isso é a melhor coisa. Então, eu nos Estados Unidos eu achava incrível, que eu observava muito, eu fiz muitos trabalhos lá, entre eles eu lavei carros. E sempre observador, eu ficava vendo, isso na época, do falando da década de 90, 98, 99, o pessoal com fitas cassete dentro do carro. Né? Sim, se ensinava línguas, aprender espanhol, exatamente. O pessoal aprendendo espanhol. Eu tentei italiano, foi um fracasso. E eu estou falando de carros, pessoal alto poder aquisitivo, pelo menos um bom poder, profissionais, enfim, profissionais do meio que estavam estudando inglês, espanhol, enquanto dirigiam. Então, e nós agora, então, no novo século, é uma outra parada, é uma outra pegada, e sim,
Aí o audiolivro e o e-book, eles têm essa contribuição. Por isso que eu digo, o e-book ele tem uma vida própria, um segmento próprio. Ele só não pode ser entendido da maneira que estava sendo entendido, como tu perguntaste antes. Ele vai consumir o livro em papel, os dois vão lutar ferozmente. Mas vai ser o mesmo arquivo? Vai ser o livro? Já não é o mesmo. Não é o mesmo. O bom do e-book é o livro EPUB, gerado em ponto EPUB, que vem do InDesign, que é ponto .ndd. O ponto .ndd, ele gera um PDF, que depois gera um livro impresso. E o ponto .ndd gera o ponto EPUB, que é o livro digital, que permite a leitura dele sem comprometer a qualidade da diagramação em diferentes aparelhos. E a narrativa para o audiobook, tanto em alguns são sistemas que você tem, por exemplo, se não me engano, um aplicativo que se chama Dream Reader, que ele lê um computador lendo, e você tem alguns que são como o aplicativo Audible da Amazon, que literalmente alguém está lendo o livro. Eu percebo como um usuário que tem pelo menos uma coisa que muda entre uma versão do livro para a versão do áudio, e é o fato que quando está escrito a palavra neste livro, ele fala neste audiobook. Alguém foi lá e mudou o texto para ele ler corretamente, né? Mas outras coisas mudam? Eu creio que sim, porque nós estamos ainda num processo embrionário. Estamos aprendendo a lidar. Talvez aquele povo que tinha expertise do passado de transformar em e-book de cassete, talvez novamente lá fora era comum, aqui não. Talvez essa tecnologia nas escolas, eu falo aqui a nível de universidades, treinar os alunos, ou mesmo de ensino técnico. Por quê? Obviamente a adaptação, ela precisa do humano. Né? Você pode escolher, tu quer ler um livro daqui a um tempo, você quer ler um livro lido por um computador ou por uma pessoa? Porque um livro de ficção lido por um computador, por um robô, é duro, é complicado, é de chorar no cantinho. Né? E agora um livro técnico talvez possa ser aceito ser lido por um computador. Mas aí, de novo, tem a tecnologia com reconhecimento, enfim, não se sabe. Né? Que o grande problema do computador, que é a grande discussão de Isaac Asimov, é que ele não reconhece emoções. Sim. Um ponto que eu queria explorar para você. Vamos dizer que eu sou um autor e vocês, nesse mundo editorial, vocês usam um montão de termos que nós, seres humanos comuns, os plebeus, não conhecem muito bem. Então, entre eles, um termo, por exemplo, que eu desconheço é primeira capa, segunda capa, terceira capa, quarta capa. Outros termos que você pode vir a lembrar. O que significa esses termos e que outros termos a gente tem que aprender a entender para poder se comunicar com vocês, editores? Eu não digo nem comunicar com a gente, editores, sim entender o que significa esse objeto histórico chamado livro códice. Nós temos a primeira capa, logo no verso dela, né? Está aqui o livro, você abre, no verso dela é a segunda capa, depois no verso, lá na última, tem a terceira capa e a quarta capa é a última, ou a gente chama de sobrecapa. Então podemos dizer que a primeira capa e a quarta capa são as mais importantes? Hoje sim, hoje sem dúvida. Até 30 anos atrás não eram, porque nós não tínhamos qualidade gráfica para poder imprimir textos de qualidade. Então botava um título qualquer, às vezes gravado no couro, às vezes gravado um douradinho e um fundo escuro chapado. Sim, então as pessoas não se atinham a isso por questões tecnológicas. E com o avançar da tecnologia, da qualidade de impressão, aí mudou totalmente. Tanto que saímos da capa dura para o livro brochura, principalmente nos países pobres que nem a gente. Então, e a orelha, se inventou a orelha. Por que se inventou as orelhas? Primeira e segunda orelha. Porque no papel, no brochura, o plástico era muito grosso, grosseiro, aliás, ele acabava envergando a capa e ficava aquela coisa desbeiçada. Quem tem livro didático do tempo de guri sabe do que eu estou falando, ficava aquela coisa levantada com a ponta. Aí a gente começou a colocar a orelha não permitia com que a ponta desbeiçasse, que ela levantava. Daí então a orelha foi incorporada no livro brochura. Então, essas evoluções. E uma dica que eu dou, para não perder o fio da meada, é o seguinte: texto de lombada é essencial. A lombada é a lateral do livro, né? Lateral externa, onde está tudo coladinho, de um lado tem as folhas, do outro tem o texto de lombada que identifica o livro. Simples, teu livro vai estar do lado do Machado de Assis, fique com as pernas bambas, que vai estar ali do lado dele, teu nome tem que estar ali, senão ninguém nunca vai identificar. E eu tenho casos horríveis de gente que esqueceu de botar o texto de lombada. Botou o título do livro e o nome e não botou nada, assim, é na hora de colocar. E uma coisa que eu defendo muito é o colofão,
que é o último dos últimos textos do livro, é o último texto do livro. Que ali ele vai dizer qual foi a fonte utilizada no livro, qual foi o papel utilizado, a gráfica e o país ou estado que foi impresso o livro. Isso contribui muito para o objeto do livro e para a própria permanência da história. Muito interessante. Que outros aspectos, assim, termos é importante o autor conhecer? A diferença de papel, o que é papel pólen ou off-white, que é o papel amareladinho, por que ele é melhor que o papel offset, que é o branco, que esse papel está todo mundo acostumado já, enquanto que um amareladinho ele aumenta, ele é muito bom para leituras que cansam, como a leitura de ficção, né? Você fica horas ali, enquanto que o livro técnico tu faz leituras esporádicas. O papel branco reflete mais, cansa mais a vista, o papel amarelado, que é o off-white, ou o pólen, que é uma marca, na verdade tem outras marcas aí. Isso é muito importante, porque na hora de mandar fazer tem diferença de preço, na ordem de quase 20%. O amarelo é mais caro. É mais caro. Já foi muito mais caro. Hoje, dependendo da fábrica, e no Brasil nem tinha fábrica praticamente de papel off-white, hoje tem. Então, é o off-white se você está usando um livro de ficção e o branco para não ficção, de preferência técnico. Um livro de autoajuda, ele é o quê? Livro de autoajuda a gente chama de não ficção. Não ficção, ele é saber que tem muito de não ficção em papel offset, muitos. São leituras rápidas, muitas vezes. Sim. Leituras espontâneas, esporádicas, que eu digo, né? Você lê um capítulo, você não vai ler de início ao fim. Nem sempre. Enfim, mas hoje isso é um conceito que né, a gente verbaliza, mas cá entre nós vai muito da tua criatividade, vai muito do que tu quer fazer, enfim, não dá para... As possibilidades são inúmeras, tá? Perfeito. Estamos finalizando aqui mais um bloco do programa Plano de Negócio. A gente volta daqui a pouquinho. Não aguento mais do mesmo, já são 5 anos na mesma função. Mudar de trabalho também é arriscado, posso cair em algo ainda pior. Eu já quero almejar cargo de diretor, mas são tantos assuntos que eu não domino, começando por números, gráficos. Como faço para ganhar mais? Talvez empreender, mas... Pense com calma, você não está sozinho. Mentoria Sky Group. Decisões de impacto começam aqui. 11 2847 4969. info@skygroup.com. Voltamos ao programa Plano de Negócios. Estou hoje entrevistando Paulo Tedesco. Ele é sócio fundador da consultora editorial Publicações, empresa especializada na criação e produção de livros. Vamos fazer uma brincadeira, Paulo. Supomos que eu sou um autor. Eu sou um autor. Eu tenho um livro que escrevi que chama Pense com Calma, Haja Rápido, um guia completo de decisões de impacto. Eu escrevi o livro está pronto. O que eu faço agora? Porque eu não tenho nenhum contato com a editora, eu tenho que escrever o livro, é minha paixão, e fiz um projeto bacana, tem lá suas 300 páginas, o que eu faço? A primeira coisa é com os teus originais, que é o teu arquivo em Word, ou num outro, né, um outro arquivo processador de textos, procurar editores. Tem editores que são financiados, tem editores que não abrem o jogo se eles recebem ou não, porque muitos que dizem que não recebem para publicar, mas eles recebem. Então você tem que procurar editores que sejam teus parceiros e consigam falar o teu português. Primeira coisa. Ele se interessa pelo teu trabalho, ele tem uma sinergia com o teu nome, com tua história enquanto autor. Pode vir assim. Só explica uma coisa, você falou que não recebe contra aqueles que recebem. Tem autores que recebem dinheiro para publicar o livro de terceiros. Não foi o livro muito escolhido pela editoria, mas acaba publicando porque o cara está pagando. Eles então não abrem o jogo. São aqueles autopublicações ou não? É uma autopublicação, mas todo mundo acha que não é. Entendi. Não tem muito isso no mercado. A conta vai chegar. Assim. A conta vai chegar. Então, o cara vai pagar, e ninguém está sabendo, está todo mundo achando que foi uma escolha do editor lá dentro. E não é. Isso ninguém fala. Usualmente não se fala. Mas sim, self-publish ou autopublicação, que é hoje a moda, a tendência. Então tem muitas editoras que você paga, eles fazem para ti do jeito que você pedir. E aí vem o problema, que faz do jeito que você pede, mas não é o jeito que o mercado, que o leitor vai assimilar. O teu livro tem um problema, por exemplo, o título. Repete para mim. Pense com calma, haja rápido. Haja rápido é uma cacofonia, fica ajarrá. Ajarrá. Vou botar um livro chamado Ajarrá no mercado? Não funciona. É problema, temos que discutir. Podemos fechar, podemos ficar com Haja Rápido. Podemos, eu não gosto. Podemos discutir. Isso já é um papel de editor que não tem preço. Então nem sempre o editor vai entrar nessa intimidade contigo. Tem alguns editores que não estão nem aí. Você vai pagar, vai dizer, eu quero a foto da minha mãe na capa,
Beleza, e a foto da minha filha na contracapa, maravilha. Quero a oração de Senhor Jesus Cristo com São Jorge, beleza, eles vão botar. Mesmo que teu livro não tem nada a ver com assunto de religião, eles vão botar porque tu tá pagando. Agora, tem editoras que não, tem editoras que vão discutir contigo, vão brigar contigo, porque o verdadeiro editor é aquele que briga contigo. Que vai dizer, vamos arrumar esse livro, essa introdução tem problema. Onde tu quer chegar com isso aqui? Né? Você quer ilustração aqui, não quer ilustração? Então, esse é o expertise que eu adoro na minha empresa. Porque eu entro em qualquer área, em qualquer assunto. E eu gosto de discutir com o meu autor, eu gosto de acompanhar. Então, isso é o fundamental. Antes de pensar o quanto eu vou gastar, que esse é o gigantesco erro hoje, com as milhares de possibilidades, inclusive de publicar gratuitamente no e-book, ok? Você pode subir o arquivo em Word na Amazon. Eu não gosto dessa estratégia. Numa outra hora eu posso explicar por quê, mas não recomendo subir no KDP da Amazon, né? Porque ele é desprovido de todo e qualquer auxílio editorial e simplesmente se torna um arquivo original que subiu na Amazon cheio de problemas. E como esse do título, que pode ter problemas. E você não viu isso, você acha que tem um livro publicado e você tem ali alguma coisa publicada. E o que eu quero dizer com isso? Que o leitor, ele reconhece. O leitor sabe identificar. O leitor, ele sente, não entendi nada. Aí ele abandona a leitura, aquilo que eu falei no início da conversa. Ele abandona a leitura, nem ele sabe dizer porquê. E nem o autor sabe dizer porquê, mas quem é editor sabe dizer porquê que o leitor abandonou a leitura. Tá bom, então vamos pegar, você deu uma recomendação, é escolher editores que se importem pela obra e não que seja um negócio, eu te pago, você publica. Que tenha sinergia com o autor e com a obra, porque senão vocês nunca vão se entender. Perfeito. Então, ou seja, para as pessoas que estão ouvindo e querem publicar um livro, eu falo, olha, você pode pagar e publicar teu livro, mas se você achar aquela pessoa que quer publicar pela qualidade, ela vai assumir parte do risco, e por parte do risco ela é uma espécie de sócia, ela vai querer fazer tua obra ficar de boa qualidade. Perfeito. Que mais? O principal é isso que nós estamos falando. Agora eu como autor, eu chego numa editora, quais são os critérios? O que eu tenho que procurar nessa editora? Procurar se ela se ela trabalha com essa área que tu tem do teu livro. Se ela já trabalha, se ela tem um certo histórico, ou se ela realmente vai investir nessa área, se ela se interessa. Simples, tem livros como esse que tu está falando, que ele pode entrar em meios acadêmicos. Você pode negociar direto com universidades. Se a editora não tem esse pique de negociar com universidades, de levar o conteúdo adiante, não rola, não acontece. Por exemplo, não é coincidência que algumas editoras privilegiam poesia, privilegiam conto, porque são os famosos formatos que não vendem. Mas não vendem, sim, se cair num catálogo onde tem romance, onde tem autoajuda. Agora, se a poesia cair num catálogo ou num editor que sabe onde posicionar a poesia, inclusive no lançamento, o editor não vai te lançar num lugar onde só frequentam pessoas que não gostam de poesia. Ele vai fazer, inclusive, no lançamento de poesia, vai ter declamação da poesia, sim senhor. Vai ter talvez um sketch ali. Isso que é fantástico. Cada livro, cada título, uma estratégia. Muito bacana, então tem que realmente ser um projeto customizado. Perfeito. Mas agora vamos olhar ao lado da editora nessa fórmula. Você deve sentar com o meu livro, você deve ler ele, e você deve ter uma estimativa com a tua experiência de quanto isso vai vender, de quanto dinheiro ou não você pode fazer com isso. Eu estou enganado? Não, o livro você necessariamente... Você nunca sabe onde vai dar. O Schwartz, que é para mim o meu guru, que é o diretor, presidente, fundador, sócio, Deus da Companhia das Letras, um grande cara, que além de ser editor também é escritor de ficção e dos bons. O Schwartz, ele disse justamente isso. Você nunca, numa entrevista recente, você nunca sabe a capacidade de um livro, que é a verdadeira maravilha de ser editor. Você pode descobrir verdadeiras pepitas de ouro que começam a vender, todo mundo começa a pedir, uau, o que eu fiz ali? E no fim você fez só o certo. Vamos pegar, por exemplo, o caso... Que é bem típico isso quando você pensa nisso, mas do mágico lá do Harry Potter? Do Harry Potter, da Tolkien, né? J.R.R. Tolkien, acho que estou falando correto? Não, é J.K. Rowling, que é a autora. Rowling, okay. O Tolkien é outro. Tolkien é outro, eu confundi. Confundi com qual? Confundi com o Senhor dos Anéis? Muito bem. Mas tá perdoado, é normal isso. A história dela é que ela foi para 20 editoras que recusaram o trabalho dela até que achar alguém que quisesse publicar. Isso é comum, isso é parte da vida. Então,
aquele negócio, para que eu preciso de... que vale o editor se ele tem uma obra dessa que vai ser, em alguns anos ele, né, não sabe disso, vai ser um sucesso tão grande e o cara nem acredita naquilo? Vamos lá, vamos inverter. Até o século passado, até recente, tu tinha que passar realmente por 20, 30 editoras, porque tu não tinha como publicar em baixa tiragem, nem como uma alternativa, e fazer com que outra pessoa lesse. Você não tinha nem internet para trocar informação com editores para teste. Não tinha como. Simplesmente tinha que mandar o original e ficar rezando para chegar em casa. Tem muitas boas obras, bons contos e romances que contam dessa frustração do escritor. Hoje já não está mais nesse nível. Essa é a grande revolução. Hoje você pode testar o conteúdo, você pode dialogar com outras pessoas antes de sair a publicar, antes inclusive de procurar editoras. Nos Estados Unidos, que é uma economia muito mais robusta na área do mercado editorial, é o maior mercado do mundo, eles não dizem isso. Você tem que buscar um agente literário lá. E o agente literário, na medida que tu encontrares um e ele vai fazer essa interação com o teu conto, com o teu livro, ele vai te levar para editoras. E vocês vão estudar em conjunto uma estratégia. Bom, isso é o mercado de lá. Aqui o mercado, nós temos agentes literários, mas somente para grandes títulos, grandes autores, mais reconhecidos. Ainda temos o contato autor direto com o editor. Então, se já existe contato autor direto editor no Brasil, a melhor maneira é você treinar, é você experimentar o teu conteúdo, é você sentir, sem publicar na íntegra no início. Não comete essa asneira. Perfeito. Tem algumas editoras, por exemplo, que têm já dentro delas uma atividade de assessoria de imprensa, quando tem outras que não têm. Quanto isso deve me preocupar na estratégia de escolher uma editora? Nada, porque hoje com a capacidade da comunicação, uma assessoria de imprensa varia muito de segmento para segmento. Eu falei antes, cada livro uma estratégia. Você vai lançar um livro, por exemplo, sobre questões de animais, pet. A agência de comunicação, se ela não for direcionada, tem bons caras aí fora que podem direcionar para o mercado pet e fazer o teu livro, por incrível que pareça, em papel, chegar dentro de uma pet store, graças à agência de comunicação. Porque ela vai aproximar o dono da pet store com a editora. Agora há pouco assinaram um contrato no Rio Grande do Sul de uma empresa nacional, numa área de brindes e presentes, que ela está sempre em shopping center, com uma editora de Caxias do Sul, Belas Letras. Contrataram a Belas Letras para fazer livros especiais para serem vendidos dentro do conceito dessa loja de brindes. Ou seja, inclusive em conteúdo. Então, o formato, o conteúdo, tudo foi montado para atender a demanda. Então, empresas como empresas de café, empresas de cafés, redes, eles tendem a fazer seus livros personalizados ali dentro. O que eu estou querendo falar? A empresa de comunicação ela pode ajudar bastante, claro, mas existem muitos profissionais fora também das empresas. O mercado é muito diverso. Isso que está deixando alguns editores da antiga apavorados, porque o mercado se desdobrou de tal maneira, em tais possibilidades, que o modelo do século XX ele foi deletado. Você sabe, delete, quando você marca e dá o dedinho, e pá, deleta. Ele não foi nem para lixeira. Ele não foi nem para foi direto, por nada. Isso está deixando editores, eu conheço um em Porto Alegre que tem um warehouse, um pavilhão inteiro cheio de livro. Sabe o que vai acontecer aquilo, né? Vai virar picote. Sim. Agora, uma última pergunta aqui para a gente finalizar o bloco. Vamos pegar uma pessoa que ele quer montar uma estratégia, não de um livro, mas ele quer montar uma estratégia para lançar vários livros. Porque ele tem muito conteúdo, porque ele tem muita capacidade, porque ele entende o poder do livro, a credibilidade que se recebe tendo livros, etc. Para cada livro ele tem que escolher uma outra editora, vamos dizer que é na mesma linha, né? Não são livros completamente diferentes. Não é um romance e um livro técnico. Então eu estou falando de uma linha de livros, né? Para cada livro ele tem que tentar uma outra editora até ele achar melhor, ele tem que seguir com a mesma editora, ele tem que abrir para a editora que ele tem que vários livros, ou a vontade de criar vários livros para criar já todo um conceito, por exemplo, um nome que seja de como Star Wars, New Hope, The Empire Strikes Back e The Return of the Jedi. Todos são Star Wars e aqui eu tenho 3 partes da mesma história, 3 partes diferentes da mesma história. Como você vê alguém que quer criar uma estratégia dessa usando o mercado editorial de livros, etc? Na medida que você escreve, você amadurece. Na medida que você publica, você amadurece. Então, a publicação de um livro, já de um primeiro, já vai te mostrar os melhores caminhos. Inclusive, se esse editor é bom ou não, se esse editor veio para ficar no mercado, porque a gente esquece, quando a gente está escrevendo, que o ato de publicar, você nunca vai publicar 5 livros no mesmo ano. Até pode fazer isso, mas não se recomenda.
Por isso que o pessoal da Amazon, que publica gratuitamente, o pessoal se enfeitiça, porque eu escrevo vários livros de uma vez só, subo tudo no Word e está vendendo. Então eu posso fazer 5, 10, 20 livros por dia? Pode fazer por ano? Pode, claro que pode. É um desastre, mas faça, não vai dar resultado nenhum. Agora, você fazer um livro por ano, trabalhando os públicos, um a um, lançamos o primeiro livro, como é que foi o desempenho, qual é a estratégia, chegamos no público adequado, é um produto. Aí vamos lançar o volume 2 ou a continuação? Sim, não, com qual editor? Bom, você vai ver como é que você foi atendido. Isso pode levar até 3 anos. Mas o ideal é um ano sim, um ano não, ou um ano depois do outro, dependendo da demanda. Mas raramente no mesmo ano, salvo um milagre, né? O que não existe. Então, então você tem que ter esse processo de amadurecimento, porque daqui a 2 anos a editora pode nem existir mais. O mercado está tão volátil, você pode mudar de opinião. Então, você quer projetar uma coleção com uma editora, pode fechar um contrato com uma editora tradicional, grande, e eles vão aceitar a tua coleção e vão fechar no contrato estipular prazo de impressão. Mas vai por mim, isso é raro conseguir, bom para quem consegue. Não é tão simples. Há um processo de amadurecimento, isso é fundamental. Há um processo de amadurecimento e de aprendizado mútuo do autor, que acha que às vezes as coisas são rápidas e não são, e tem uma ansiedade típica de querer ver o seu livro vendido, querer ver seu livro lido, e as coisas acontecendo, e as coisas não andam na velocidade que ele quer, as coisas andam na velocidade delas. Das próprias, da leitura, andam na velocidade das vendas, enfim, como a gente estava falando antes, né, fora do ar, se você lançar o livro na época errada, a chance de fracasso é grande. Você vai ser um desastre. Então, assim, sempre tem seu timing. As coisas têm um tempo certo. O livro que a gente estava conversando, Pense com Calma, Haja Rápido, você lançaria ele em que data, por exemplo? Abril, maio, ali logo na entrada, na metade do semestre, quando o pessoal passou a loucura da entrada de ano, os professores no meio do assunto estão comentando, e eu trabalharia o público final, mas eu trabalharia basicamente professores, eu trabalharia mais um público formador de opinião, que vai entrar na sala de aula e vai recomendar o aluno comprar. Mas que acesso uma editora tem para esse público formador de opinião como professores? Internet. Excelente veículo. Internet, você tem o próprio site Publish News, do qual eu escrevo quinzenalmente, que trabalha com o mercado editorial, você trabalha o background, você, enfim, vai elaborando conteúdo, você faz lançamentos na própria universidade, leva o autor para palestrar, sim, faz contato, leva ele para dentro da sala de aula. Isso é hora cadeira, né? Tem que levar, tem que se mexer, tem que marcar, tem que pegar uma agência, botar táxi, enfim, é toda uma função. O Brasil, aí essa é a grande complexidade nossa, aí nós podemos falar, o Brasil é atípico, porque nós somos um país imenso, grande, tudo é longe, nós não temos o transporte ainda é caro, seja dos próprios livros, uma caixinha, os caras querem quase mais de R$150 para vir de Porto Alegre até aqui, para uma caixinha de 10, 15 quilos. Isso é algo impensado. Ainda não inventaram o Uber para nós nessa área, mas é um absurdo. Livros consignados, tu manda 50 livros para cá, não vendeu nenhum, ou vendeu 2, 3, isso acontece, volta para o depósito, tu gastou quanto? R$300 e não vendeu nada. E tanto que o pessoal do mercado editorial brinca que o nosso maior sócio são as transportadoras. E isso é um dificultador. E você ainda tem o autor para levar nas costas, e mais estadia, alimentação, papapá. Então a tendência é você centralizar numa cidade como São Paulo e esquece o resto. Se andar bem aqui, tu faz o resto por esporte. Vai ali no Rio Grande do Sul para dizer que tu existe. Rio de Janeiro, que legal, sou um autor nacional. Mas tu não vai te preocupar com o resto, vai te preocupar com os teus custos. E isso tem pesado significativamente nas estratégias de longo prazo. E o que você falou daquela publicação sobre demanda, você não poderia utilizar, por exemplo, gráficas em cada região, por demanda, produz naquela região e envia já daquela região para aquela região? Meu irmão, meu sonho erótico, para poder ter uma gráfica decente em cada canto. Não tenho. Eu tenho uma gráfica em Porto Alegre, eu tenho uma em São Paulo de baixa tiragem. O resto do Brasil, ainda estou para descobrir. Detalhe, o resto do Brasil é grande. O Rio Grande do Sul tem Uruguaiana, que está a 5, 6 horas de Porto Alegre, e o custo de frete vai ser mais caro do que eu mandar para Florianópolis. Eu tenho Florianópolis, que está a 7 horas de Porto Alegre. E aí o próprio Santa Catarina, o próprio Paraná, que é curioso, né? Tu tem a região de Maringá, que é uma região mais cara, bonita, Londrina, né? Lindíssima, e Curitiba, que é longe para Dedéu. Então, como é que você vai articular? Se nós tivéssemos gráficas, por isso que está crescendo a impressão por demanda de um exemplar para entregar. Isso que está crescendo. Por exemplo, eu tenho autores querendo ir para Portugal. O meu sonho é desenvolver uma gráfica expressa em Portugal, capacidade de imprimir só 30 livros, sem eu precisar gastar com frete para Portugal.
Isso é um sonho. Se alguém está me ouvindo e tiver, liga, manda mensagem, pode ser telepática, eu dou um jeito, eu descubro, tá? Mas me manda, porque é um sonho da gente, porque aí a gente mata o custo do frete. Muito bacana. Estamos finalizando aqui mais um bloco do programa Plano de Negócios. A gente volta daqui a pouquinho. Como eu vou pagar todas essas dívidas? Se os fornecedores pararem de me entregar a matéria-prima, vai ser o fim? O que vai ser de todos esses processos na justiça? O concorrente está vendendo abaixo do preço do meu custo. Malditos! Vou acabar perdendo os meus melhores clientes? Pense com calma. Você não está sozinho. Conselho Consultivo Sky Group. Decisões de impacto começam aqui. 11 2847 4969. info@skygroup.com. Voltamos ao programa Plano de Negócios. Estou hoje entrevistando o Paulo Tedesco. Ele é sócio fundador da Consultora Editorial Publicações, empresa especializada na criação e produção de livros. Chegamos aqui no nosso quarto bloco, Paulo. Eu queria falar para você, explica um pouquinho o que a gente deveria ter falado no começo do mercado. Você falou um pouquinho do mercado. Então vamos olhar, por exemplo, aonde você vê que vamos estar daqui a 5, 10 anos nesse mundo editorial. O que vai ter mudado? Estamos no mundo em transição. O que está em crise não é o consumo de livros. O que está em crise é o formato de leitura. Gente, o que foi a revolução do Facebook? O titiozinho, nono de 80 anos, está lendo para ver o seu netinho. Então, ele não vê mais televisão, ou ele até vê, mas prefere usar o Facebook para ver o netinho, para mandar mensagem no WhatsApp para o filho. Eu que morei no exterior numa época que não tinha, ou a internet estava engatinhando, hoje chega a ser ridículo, porque hoje eu tenho as pessoas andando do meu lado no WhatsApp. Eu posso falar com a minha filha a qualquer momento, eu vou vê-la, ela vai me ver, ou as minhas filhas. Minha esposa igual. Então, isso é outro mundo, e o mundo do conteúdo escrito, preto sobre branco, né, que é o conteúdo escrito, tem que estar se relacionando com isso como? Então, eu, bem honesto para ti, não faço nem ideia de como vai estar há 5 anos. Porque eu não tenho nem ideia exata de onde vai estar aqui nos próximos meses. Por exemplo, você não sente uma ameaça de empresas, especificamente da Amazon, querendo dominar o espaço e tomar o lugar das editoras, tendo das pessoas, os autores querendo pular fases, os autores, ela criar uma editora e as pessoas preferirem ela, já que ela tem uma dominância tão grande? As grandes empresas estrangeiras ela tendem a canibalizar mercados mais frágeis. E sim, a Amazon ela vai canibalizar mercados periféricos. A fragilização do mercado nacional, pelo qual passou nos últimos tempos, o brasileiro, ele está sendo um alvo muito fácil. Nós temos um cordeirinho à espera do leão. Isso é muito óbvio. Países onde há uma restrição maior, a qualquer empresa que entre na área de conteúdo, dá um exemplo, na França eles têm uma verba poupuda para proteger livrarias e editoras. Os Estados Unidos também. É o país que mais bota dinheiro em editoras. Eles obrigam, porque eles têm uma grande rede de bibliotecas municipais, fortíssima. E há uma verba, por lei, desde Lyndon Johnson, existe uma lei que obriga o Estado a comprar X livros por ano das editoras. Lei, obrigatório. Eles botam dinheiro em livro. O Estado brasileiro simplesmente meio que se retirou do mercado nos últimos 3, 4 anos. Isso é um ciclo suficiente para falir com qualquer empresa. E aí a cultura do livro, que é uma cultura essencial, visceral, seminal, ela acaba ficando refém de leões, tigres. A gente tem que saber lidar com eles. Nós somos brasileiros. São brasileiros, né? Como diz lá na fronteira do Rio Grande do Sul, não tem perca. Né? A gente sabe, o brasileiro sabe se virar. Eu fui muito elogiado, gostei dos Estados Unidos, que o pessoal me perguntava como é que nós nos virávamos sem falar inglês, qualquer classe, qualquer formação, e a gente sempre se vira. Então, eu acho que o brasileiro tem essa capacidade de enfrentar e recriar e se reinventar. Independente de Amazon, independente de Google, nós vamos ter sempre apresentar essa é a grande riqueza de qualquer negócio no Brasil. A gente tem uma cultura muito peculiar e capaz de reagir e apresentar soluções que deixam os caras, exemplo, vendo a porta a porta. Agora me salvo. Mas vendo a porta a porta. O Brasil está exportando, de novo, por incrível que pareça, essa tecnologia que inventou nos Estados Unidos. Tecnologia não, esse know-how de vendas. Os Estados Unidos tinham abandonado a venda porta a porta. E isso, uma notícia já velhinha, já nos 2, 3 anos atrás, a Califórnia, uma empresa da Califórnia veio estudar no Brasil como é que a venda porta a porta está funcionando. Começa pelo catálogo da Avon,
começa por outros tipos de catálogos, editoras que a gente nunca ouviu falar, eles vêm, fazem os livros, ou eles compram livros e saem, botam seus vendedores para bater nas portas. Mato Grosso, Goiás, Centro-Oeste, interior de São Paulo, interior do Paraná, eu sei que são fortíssimos, vendem pancadas de livros. Por quê? Esses não constam nas estatísticas dos mais vendidos. Talvez estejam vendendo mais do que esses livros que aparecem nas estatísticas. Então, ou seja, o mercado do livro ainda nem planificado, nem planeado foi. Eles nem conseguem planear o mercado, não conseguem identificar o mercado na sua integridade. Você não tem noção do que está sendo vendido no Acre, por menor que seja o número, se for. Muito interessante. Alguns dados sobre mercado, além daqueles que você já apresentou, você pode contar para a gente? Por exemplo, tem vários índices bem curiosos. Por exemplo, a evolução, né? O mercado de livros não existia medição dele. Aqueles mais vendidos da Veja, um tempo atrás, não estou querendo dizer que é mentira, tá? Não é o caso. Mas eu trabalhei numa livraria em que o gerente, o jornalista do principal jornal da cidade de Caxias do Sul, ligava para o meu gerente: aí, qual é o que está sendo mais vendido? Ela olhava a prateleira: aquele. E era mentira, ela está sendo mais vendido porque ela gostava. E esse livro eu sabia que ele aparecia no top da venda do final de semana, os mais vendidos em Caxias do Sul. Ou seja, então não tinha uma. Hoje nós temos empresas como a Nielsen, que era uma empresa que até bem pouco nunca tinha trabalhado com livro, agora a Nielsen tem um processo de auditagem, livro banca por banca, dentro das empresas que estão no seu eixo. Isso é novidade, é de 2, 3 anos para cá. Então o mercado se profissionalizou, se estandartizou no sentido de adquirir números em um padrão muito recentemente. Muito recentemente. Até então era tudo nas coxas, tudo meio um tanto largado. Não estou exagerando. Então, não à toa que o mercado tomou esse baque, porque o mercado começou a se profissionalizar. Isso é muito importante, eu digo por quê. Se você acompanhar hoje, e hoje tu não tem um índice, tu tem 2, 3 índices de vendas, tem áreas diferentes. Então isso é importante. As áreas, quer uma ideia de segmento, o pessoal está dando, se divertindo, esses booktubers, né? Foi mais vendido pela Coquetel. Dizem que não é livro porque ele é grampeado, mas é um que está vendido em livrarias. Agora fiquei sabendo que está surgindo a cultura aqui em São Paulo, que não chegou no Sul, que é a tal de K-pop, que é a cultura pop coreana, em que existe uma legião incrível aqui em São Paulo, de brasileiros, não necessariamente descendentes de coreanos, que estão curtindo. Isso aí é um mercado que está pedindo um livro. Está pedindo urgente uma biografia de um K-pop coreano de preferência, sul-coreano de preferência. Isso existia? Isso talvez daqui a um ano acabou. É possível que vai acabar. Então é essa rapidez da comunicação. E nós, os velhinhos do século passado, estamos de mãos atadas. Porque os millennials, a gurizada que está aí, eles estão muito rápidos, eles estão 200 quilômetros à nossa frente. E isso, essa humildade é fundamental para o autor. E isso falta para muito autor. O que você prefere produzir? Um livro de ficção, um livro técnico? O que te dá mais prazer assim de trabalhar? Um bom livro de não ficção, de pesquisa. É mesmo? É. Um bom livro de qualidade, de pesquisa, de aprofundamento em temas, de linkagem. Porque o de ficção ele varia muito com o tempo. Tem épocas que ele é bom, tem épocas que ele é ruim. Tem coisas que não dá para discutir com o autor. Ele não aceita mudar nome de personagem, ele não é flexível. Então o livro de ficção realmente ele é uma peça de arte. Se ela veio bem acabado, veio. Se não vier, fazer o quê? Joga fora. Ou se ele quiser publicar por outra editora e dar certo, bom para ele. Parabéns, eu acho ótimo. Já o livro de não ficção, não. Livro de ficção dá para de não ficção. Uma boa pesquisa, estou trabalhando um sobre swing. Né, sobre swing, troca de casais, em Portugal e no Brasil, é fantástico, na medida em que ela entra, a autora entra nas questões mais profundas, como a questão da monogamia, né, e entra na questão de como se estabeleceu a questão do sexo e da monogamia numa sociedade contemporânea. É maravilhoso, muito bem fundamentado, muito bem citado, tu sai assim um expert no assunto. A gente, uma pessoa que não está envolvida nesse mundo, acha que isso é uma coisa muito rara. Conta pra gente, pra você que lê o livro, quanto comum é o swing? Porque o swing ele não aparece, né? Existem casas formais de swing, a partir do livro dela, existem casas formais de swing, e no Rio de Janeiro são inúmeras, mas no Brasil inteiro existe a informalidade, ainda mais hoje com a internet, em que você entra num clube de swing bastando trocar uma mensagem, um WhatsApp. Então uma pessoa conhece outra, um casal conhece o outro. Eles dizem que nos clubes de swings o índice e não é swing de gente bonita, saradona, gostosona, bombada. Não, são casais comuns, barrigudinho, né, pelanquinha, que se relacionam com outros casais e acabam descobrindo a independência do sexo que podem ter. Ou o caso, que é um dado curioso, em que muitos casais vão
para ver outros casais e somente realizam suas fantasias sexuais em casa, observando outros casais fazerem. Enfim, é um universo que ele está até informal, novamente. No passado, para participar de um clube de swing, tu tinha que mandar carta, mandar foto, fazer entrevista por telefone. Isso levava meses. Isso é um passado recente. Hoje não. Né? Hoje é uma questão de 2, 3 cliques, você pode entrar num clube de swing. Ou um casal fechar uma casa para você fazer uma festinha lá. Então isso é bem interessante. Acontece, por exemplo, você está falando de livros não técnicos, que alguém, por exemplo, que fez um trabalho de doutorado, ele quer tornar aquele trabalho num livro? Eu adoro essa área. É o que eu mais gosto. Pode ser qualquer área, do direito, medicina, engenharia, estatística, ou o que for. Porque há áreas de ponta que estão mudando o pensamento. Eu tenho um do direito que eu adoro, que é a partir da sociologia de Niklas Luhmann, que é um sociólogo muito interessante e muito desconhecido no Brasil. Eu não sabia que o pessoal desconhecia ele. Um autor meu desenvolveu uma teoria sobre a prática do direito consumerista aplicada em quase todas as esferas da justiça, inclusive nas altas esferas de decisões do Supremo Tribunal Federal. Entendendo que, além do direito do juspositivismo e do jusnaturalismo, nós teríamos talvez o jusconsumerismo, muito bem fundamentado e que deixa os bancos muito nervosos na hora de defender o cliente, quando um advogado defende um cliente diante de um banco. Entendi. Para pessoas que estão escutando aqui esse programa e querem entrar em contato com você, como eles fazem? www.consultoreditorial.com.br. Muito bacana. Para vocês que têm perguntas para o Paulo, vocês podem enviar também para plano de negócio, produção.planodenegócios@megabrasil.com.br. Estaremos felizes de trazer ele de volta para responder as suas perguntas. Eu queria agradecer muito por ter vindo aqui no nosso estúdio, Paulo. Eu que adorei esse espaço. O assunto aqui rende. Podemos ficar falando o dia inteiro. Muito obrigado, e muito obrigado, São Paulo, esse lugar maravilhoso. E pessoal, até semana que vem.